Programa ABC do Espiritismo, com Sérgio Vilar e André Luiz Vilar. Queridos amigos da TV Mundo Maior, é com grande alegria que mais uma vez estamos juntos, reunidos em nome de Jesus, para podermos falar um pouquinho dessa doutrina tão apaixonante que se fala de ciência, filosofia e religião. É com grande alegria que, mais uma vez, pedimos licença para entrarmos na sua casa pela nossa querida TV Mundo Maior, que nós agradecemos nosso querido André Maroso e toda a diretoria das casas André Luiz. André, tudo bem com você? Querido Pai, que alegria em podermos uma vez mais estar entrando na casa dos nossos amigos. Que Deus nos abençoe em mais esta oportunidade. Hoje, André, nós temos um tema palpitante. Nós vamos falar sobre algo que eu tenho a certeza que o nosso telespectador vai gostar muito. Gostaria que você começasse o tema para que nós possamos falar um pouquinho desses temas apaixonantes que a doutrina espírita traz para todos nós. Da Lavra Mediúnica de Chico Xavier, nós hoje estudaremos alguns pontos de um capítulo que está contido no livro Nos Domínios da Mediunidade, psicografado pelas mãos extraordinárias do nosso querido Chico, ditado pelo espírito de André Luiz. Interessante, André, que essas obras de André Luiz é uma obra que ainda é pouco conhecida no movimento espírita. Nós ouvimos alguns dirigentes dizerem que leram um ou outro livro da Lavra Mediúnica de Chico Xavier pelo espírito de André Luiz, mas é importante nós começarmos a estudar, você que está nos ouvindo, a estudar profundamente essas obras que nos traz temas tão importantes. O benfeitor desta obra é Aulus, e ele esclarece no capítulo 13º. O tema do capítulo é o tema do programa de hoje, Pensamento e Mediunidade. Nossa irmã Celina transmitirá a palavra de um benfeitor, que apesar de ausente daqui, sob o ponto de vista espacial, entrará em comunhão conosco, através dos fluidos teledinâmicos que o ligam à mente da médium. É um capítulo que nós iremos estudar alguns pontos deste benfeitor espiritual, que se ligando à mediunidade de Celina, que era uma médium extraordinária, estudada por André Luiz, por Aulus, nós vamos ver alguns pontos que este benfeitor nos deixa e que muito nos ensina. E o primeiro ponto é que nesse trabalho de desobsessão, esse companheiro encarnado, ele estava longe daquela casa. Ele estava trabalhando em outras dimensões, mas ligando a mente da médium, transmitiu uma linda mensagem. Interessante, André. E nós não podemos esquecer que é uma reunião mediúnica. Nós vamos ver a importância que os espíritos dão quando uma reunião é séria, quando o objetivo é trazer essa mensagem da pátria espiritual. Durante muito tempo, a doutrina espírita bateu muito na questão científica e ainda há aqueles que acham que religião não combina com espiritismo. Se nós não tivermos essa associação de trazer no campo científico a fé, inspirada pela religião, muito difícil será a compreensão desses fatos tão importantes, pela qual André Luiz descreve para todos nós. Vamos acompanhar um pouquinho mais as narrativas para podermos acompanhar o que a espiritualidade pensa sobre esse assunto. Em matéria de mediunidade, não nos esqueçamos do pensamento. A nossa alma vive onde se lhe situa o coração. Caminharemos ao influxo de nossas próprias criações, seja onde for. Primeiramente, nós precisamos entender a base que a doutrina espírita traz para todos nós. Há muitas pessoas que leem as obras espíritas, mas não conseguem decifrar as palavras. Por exemplo, fala de alma.
E é importante nós entendermos o sentido pela qual Allan Kardec, inspirado pelos benfeitores espirituais, denotou esta palavra. Como, por exemplo, nós sabemos hoje que alma é o significado de o espírito encarnado. Então, numa sessão mediúnica, nós temos dois grupos de espírito. Nós temos os espíritos que vivem no mundo espiritual e nós temos os espíritos que se encontram encarnados, ligados a um corpo físico. Nesse caso, Allan Kardec dá a definição de que é alma. O que é uma alma, então? Significa o espírito encarnado. A partir daí fica mais fácil nós entendermos todo esse processo, porque muitas vezes eu ouço pessoas definir a alma como espírito de uma maneira generalizada. E não, nós temos que entender a linha de raciocínio de Allan Kardec para podermos entender a grandeza que o nosso querido e amado Chico Xavier nos traz através dos benfeitores espirituais que o acompanharam. Realmente, o tema mediunidade é um tema muito vasto. E é um tema também que quando nós lemos um livro, estudamos um livro, como nos domínios da mediunidade, mecanismos da mediunidade, nós vemos que nós não sabemos nada de mediunidade. Estávamos e estamos estudando no centro aqui em Itapira, no Perdão, Amor, Caridade, todas as quintas-feiras e todos os domingos o Livro dos Médiuns. Como Allan Kardec teve o cuidado de catalogar mediunidade por mediunidade, definindo, diferenciando um tipo de mediunidade da outra. E hoje que nós temos as obras de Chico, as obras de Allan Kardec e outros complementares, como nós hoje vemos a mediunidade de uma maneira mais clara, mas mesmo assim, mediunidade é coração. Os espíritos não investem naqueles companheiros que procuram apenas tirar da mediunidade os aplausos do mundo. Os espíritos investem e muito naqueles que procuram servir na seara divina. Interessante também, André, que o nosso telespectador, comungando conosco esse momento tão apaixonante que é falar de temas tão importantes relativo à mediunidade. Eu vou mais longe, relativo às obras religiosas que ficaram ao longo de séculos e séculos junto da humanidade. Se nós estudarmos qualquer obra religiosa, nós vamos perceber que todas elas têm a mediunidade como ponto central. Nós vamos buscar num grande filósofo chamado Sócrates, que ele dizia que havia um daimon, um espírito, um gênio que o acompanhava e que ele, nos momentos mais difíceis e mais importantes da sua vida, antes de tomar qualquer decisão, consultava esse amigo espiritual. Existe um livro que está no Novo Testamento, e a Igreja Católica possui esse livro dentro do seu bojo, e que os nossos irmãos reformistas, a Igreja Reformista, tirou esse livro, que se chama Os Atos dos Apóstolos. O livro dos Atos dos Apóstolos é um livro característico de mediunidade. Paulo conta todas as experiências narradas pelos discípulos, pelos cristãos, depois do desencarne de Jesus. Depois da passagem de Jesus para o mundo espiritual. É interessante nós notarmos que ali, quando estudamos, e convido você a fazer uma leitura desse capítulo chamado Os Atos dos Apóstolos, com o segundo livro da codificação kardeciana, que é o Livro dos Médiuns, você vai perceber que há uma similitude, que há uma informação de ideia interligando um ao outro, nos dando uma visão de que a mediunidade sempre existiu. Bastava que nós pudéssemos recorrer à nossa inteligência, a buscarmos o estudo necessário
para compreendermos como ocorre, de que maneira ocorre, e assim poderemos estudar os 70 tipos de mediunidade que se encontra em O Livro dos Médiuns, de uma maneira disciplinada, científica, para entendermos melhor a lei da natureza. É interessante, telespectador, nós, nessa interação que estamos fazendo, entender de uma maneira definitiva que mediunidade não é um conhecimento novo, mas é algo que se encontra nas leis da natureza, porque pertence ao homem e pertence à sensibilidade que o homem possui para ter esse contato com o mundo espiritual. Não é mesmo, André Luiz? Com certeza. Quando nós estudamos o livro A Caminho da Luz, quem gosta de história vai se apaixonar com aquele livro de Emmanuel, nós vemos que todos os companheiros que vieram exilados de Capela, formando as mais variadas civilizações, como os egípcios, os hindus, os indo-europeus, os arianos, nós vemos que todos eles vieram, não apenas aqueles companheiros devedores, mas vieram muitos mestres também, amando o seu povo, que vieram ajudar no contato deles, ajudar no caminhar deles, e eles já tinham o conhecimento a respeito da mediunidade muito grande. Haja vista, nós vemos as pirâmides no Egito, até hoje conservando o magnetismo, conservando a sua história gravado naquelas paredes milenares, coisa que o homem ainda não conseguiu desvendar. Tanto é que em determinadas localidades do globo, nós vemos que o elo com a mediunidade foi algo tão intenso que tem muitos locais em que até hoje os aviões vão passar e os seus meios de comunicação não funcionam corretamente. Então nós vemos realmente que tudo que o nosso querido Sérgio disse, baseado nas obras do Chico, de Allan Kardec, é o que a gente vem verificando hoje. Mediunidade é algo que nós estamos aprendendo dia após dia. Não existe médium perfeito, existe médium em aperfeiçoamento. Eu queria até, André, já estamos partindo para o final do primeiro bloco, nós iniciássemos o segundo bloco falando exatamente dessa obra Caminho da Luz. Por quê? Porque é importante nós percebermos que a mediunidade não é apenas uma ferramenta no sentido de uso para o bem. Há muitas pessoas que usam a mediunidade para o mal. Precisamos entender qual é esse mecanismo. E para isso, nós estaremos falando no segundo bloco. Não sai daí não. Nós já retornaremos com o programa ABC do Espiritismo pela nossa querida TV Mundo Maior, ligado ao grupo André Luiz, que desde já deixamos aqui o nosso agradecimento, a nossa alegria de podermos estar juntos falando com você. Vamos tomar um pequeno café e já retornaremos. Estamos apresentando ABC do Espiritismo. Você conhece a loja virtual da TV Web acaminhodaluz.com.br, especializada em DVDs e CDs espíritas? Acesse www.lojaacaminhodaluz.com.br e tenha a chance de conhecer e adquirir diversos títulos de palestras dos mais variados oradores espíritas. Adquirindo nossos produtos, você estará ajudando a Web TV acaminhodaluz.com.br a continuar com a missão de divulgar o Espiritismo. Se Jesus considerasse a si mesmo puro demais, a ponto de não tolerar o contato das fraquezas humanas, se acreditasse que tudo deve correr por conta de Deus, se nos admitisse irremediavelmente perdidos na rebeldia e na delinquência, se condicionasse o desempenho do seu apostolado ao apoio dos homens mais cultos, se aguardasse encosto dinheiroso e valimento político
a fim de realizar a sua obra, ou se recuasse diante do sacrifício, de certo, não conheceríamos a luz do Evangelho que nos descerra caminho à emancipação espiritual. Se Allan Kardec superestimasse a elevada posição que lhe era devida na aristocracia da inteligência, colocando honras e títulos merecidos acima das próprias convicções, se permanecesse na expectativa da adesão de personalidades ilustres à mensagem de que se fazia portador, se esperasse cobertura financeira para atirar-se à tarefa, se avaliasse as suas dificuldades de educador com escasso tempo para esposar compromissos diferentes do magistério, ou se retrocedesse perante as calúnias e injúrias que lhe inçaram a estrada, não teríamos a codificação da doutrina espírita que complementa o Evangelho, integrando-nos na responsabilidade de viver. Refletindo em Jesus e Kardec, ficamos sem compreender a nossa inconsequência quando nos declaramos demasiadamente virtuosos, ocupados, instruídos, tímidos, incapazes ou desiludidos para atender às obrigações que nos cabem na doutrina espírita. E isso porque, se eles, o mestre e o apóstolo da renovação humana, passaram entre os homens sofrendo dilacerações e exemplificando o bem, por amor à verdade, quando nós, consciências endividadas, fugimos de aprender e servir em proveito próprio, indiscutivelmente estaremos, sem perceber, sob a hipnose da obsessão oculta, carregando equilíbrio por fora e loucura por dentro. Voltamos a apresentar ABC do Espiritismo. Queridos amigos do programa ABC do Espiritismo, estamos retornando daquele cafezinho que eu disse que era rápido, e eu sei que você está aí ansioso para podermos juntos conversarmos sobre mediunidade. É interessante, o André Luiz, no primeiro bloco, estava falando sobre a questão da mediunidade trazida pelo espírito de Emmanuel no livro A Caminho da Luz, falando um pouquinho sobre as pessoas que vieram, os espíritos que foram trazidos da região da Colcheira, especificamente de Capela. E é importante nós realçarmos que a mediunidade não é um dom que os bons espíritos possuem. A mediunidade é um dom inerente à criatura humana. Todos nós temos sensibilidade. E é essa sensibilidade que vai permitir com que nós tenhamos algum tipo de mediunidade. Antes disso, só para nos fazer recapitular, André, no livro dos médiuns, nós vamos estudar que existem dois tipos ou dois grupos de médiuns. Médiuns de efeito físico, médiuns de efeito inteligente. Por outro lado, também, nós vamos perceber que existem três tipos de mediunidade específicos. O primeiro, médium intuitivo. O segundo, médium semimecânico. E o terceiro, médium mecânico. Logicamente, não vamos, pelo tempo, nos adentrar com muita clareza, porque demandaria um tempo muito grande. Mas é só para nós entendermos. Toda mediunidade se faz de perispírito para perispírito, ou seja, tem um envolvimento
das organizações físicas do médium, como também há o envolvimento das energias do mundo espiritual, que juntos nós conseguimos, desde o efeito físico até o efeito inteligente, trazermos através do pensamento e colocarmos na materialização aquilo que os espíritos muitas vezes querem. É interessante nós notarmos que a mediunidade, dentro desses aspectos, e o André também vai dar continuidade, vai participar dessa nossa conversa, que nós vivemos num planeta pela qual somos atraídos pelo grau de afinidade. Os bons se atraem e os maus também se atraem. Ou seja, cada um atrai aquele grupo de espírito que está essencialmente ligado à sua condição espiritual. Então, precisamos entender de uma maneira clara para quê? Para que não possamos imaginar que mediunidade é apenas um capítulo que somente os espíritos bons se comunicam. Não. Todos os espíritos oriundos no planeta Terra podem se comunicar tendo um médium que capta a sua mensagem e que estão dentro de um grau vibratório de pensamento. Não é mesmo, André Luiz? Com certeza, e continua André Luiz nos orientando. É indispensável ajuizar quanto à direção dos próprios passos, e de modo a evitarmos o nevoeiro da perturbação e da dor, do arrependimento. Nos domínios do espírito não existe a neutralidade. Evoluímos com a luz eterna, segundo os desígnios de Deus, ou estacionamos nas trevas, conforme a indébita determinação do nosso eu. Não vale encarnar-se ou desencarnar-se simplesmente. Todos os dias as formas se fazem e se desfazem. Vale a renovação interior, com acréscimo de visão, a fim de seguirmos à frente com a verdadeira noção da eternidade em que nos deslocamos no tempo. Olha como é interessante a colocação de André Luiz, como nos faz compreender de uma maneira abrangente. O André Luiz fez um comentário muito interessante no primeiro bloco, que nós ainda conhecemos pouco sobre mediunidade. Diga de passagem, nós conhecemos muito pouco sobre o mundo espiritual. Eu acho muito interessante alguns pseudo-sábios dentro do movimento espírita se apresentar como grandes conhecedores de um mundo que nós ainda não interpretamos, mal conhecemos. Um mundo pela qual nós ainda discutimos se existe cidade no mundo espiritual. Um mundo pela qual se há uma discussão intensa de saber se tem órgãos ou se não tem órgãos o perispírito. Se funciona ou se não funciona. Se tem sexo ou se não tem sexo no mundo espiritual. Se o espírito come ou se não come. O que nós sabemos do mundo espiritual? E quando o nosso amado Chico Xavier, através desse mesmo espírito que estamos mencionando no dia de hoje, André Luiz, trouxe a obra Nosso Lar, foi um espanto. A comunidade espírita estranhou, porque como pode ter uma cidade do mundo espiritual? É interessante, André. Nós temos pela TV A Caminho da Luz e pelo YouTube, nós temos os 50 capítulos de Nosso Lar, gravado capítulo a capítulo, eu e você, nosso querido André Luiz, que está aqui ao nosso lado. Um verdadeiro trabalho de horas de estudo. E até hoje nós recebemos menções, é o programa mais assistido do YouTube, que nós fazemos pela TV. E nós temos uma série de pessoas que mandam mensagem contestando, de maneira veemente, dizendo que é uma ficção, que não existe cidade no mundo espiritual. É impressionante a nossa ignorância com referência ao mundo espiritual, como também com referência à mediunidade. O que sabemos da mediunidade? O que conhecemos do contato com o mundo espiritual?
Por isso, nós estamos iniciando. A doutrina espírita basicamente está com 159 anos. Muito jovem, muito nova, trazendo assuntos que nós desconhecíamos. Não temos arquivo mental, salvo aqueles que já viveram em capela. Olha como os assuntos que nós estamos conversando se unem, se interligam. Porque os espíritos que vieram de capela, vamos relembrar que Emmanuel nos conta que são espíritos que, na sua maioria, conseguiram uma evolução intelectual, mas não conseguiram uma evolução moral. A mediunidade não se trata de moralidade, se trata de vibração, de captação. Por isso é que nós percebemos que também veio muitos espíritos de capela naquela época para ajudar o Cristo. Espíritos que também já usavam em capela a mediunidade para o bem. Porque a mediunidade, poderíamos dizer, como define a quinta essência. Nós sabemos que as 4 essências são as essências naturais da natureza. A terra, o ar, o fogo e a água. A quinta essência, a mediunidade, que é exatamente essa essência que nós não conhecemos. Olha, André, vamos mais longe. Nós conhecemos os mares. Nós conhecemos profundamente os mares na sua intensidade. Se não conhecemos as 4 essências que está conosco desde o começo, os nossos irmãos há de convir, e amigos, que é muito difícil ainda compreender a quinta essência, que é a essência espiritual. Realmente falar a respeito da mediunidade é sempre um desafio, e nós todos carecemos de modelos, e nós tivemos um muito próximo. Sem sombra de dúvida, Jesus é o maior exemplo, mas para chegarmos até Jesus, nós precisamos de exemplos mais próximos da nossa realidade, da nossa visão, do nosso entendimento, e nós tivemos um sábio por excelência, vestido num corpo simples, que nos deixou capítulos belíssimos, que foi Chico Xavier. Chico Xavier, ele trazia consigo uma docilidade e ao mesmo tempo um conhecimento que ninguém compreendia. Um companheiro que não estudou, teve até o 4º ano primário, trabalhou desde jovem, ajudou seu pai na criação de inúmeros irmãos, tanto por parte da sua mãe, como de Dona Cidália Batista, sua segunda mãe, como ele chamava carinhosamente, e ele teve tudo para se perder na mediunidade. Elogios, fama, poder, e ele sempre com os pés no chão, deixando a vaidade de lado, a prepotência, jamais fez com que a sua opinião prevalecesse pelo nome que tem, sempre a sua opinião foi prevalecida pelo bom senso, pela razão, contribuiu com o movimento espírita, trazendo obras que estão sendo hoje estudadas em grandes universidades no mundo todo. Então Chico Xavier é um exemplo de média a ser seguido por todos nós. Interessante também, André, como nós não sabemos nada de mediunidade, eu já vi grandes oradores no Brasil fazerem uma citação da seguinte maneira: mas o Chico era um grande médium. Quando eu leio o livro dos médiuns, eu vou entender que a mediunidade se faz de afinidade. O Chico não poderia ter recebido uma obra de André Luiz se ele não tivesse no seu quadro mental, no seu arquivo mental, informações científicas. O Chico não poderia ter recebido de Humberto de Campos um vasto material no campo filosófico do pensamento, no campo da literatura, se o Chico não tem a literatura no arquivo mental. O Chico não poderia ter recebido a obra extraordinária de Emmanuel no campo religioso se o Chico não tivesse a base religiosa dentro de si. O Chico não poderia ter recebido espíritos falando em várias línguas
Se o Chico não tivesse arquivo mental de ter recebido essas informações, veja como desconhecemos a mediunidade. Chico, para receber todo esse manancial de conhecimento do alto, Chico teria que fazer parte da equipe de espírito da verdade, da falange de espírito do bem, de espírito de amor, de espírito altamente esclarecido. Vamos relembrar que quando Chico recebeu a visita de Dr. Banerjee, o indiano célebre, cientista dos mais renomados da sua época, ele então, diante de Chico, reconhece a grandeza de um sábio. É aí que a mediunidade se faz operante, quando nos mostra essas condições. Só nos resta trabalhar, estudar, seguir sempre adiante. Da mesma maneira que nós precisamos da espiritualidade amiga, naturalmente a espiritualidade amiga necessita de nossas mãos operosas. André, é uma pena. Acabou o nosso programa, que hoje foi ao ar falando sobre mediunidade. Que Jesus nos abençoe. E a você, do programa ABC do Espiritismo, receba o nosso abraço, o nosso carinho, a nossa gratidão, e que aí embaixo está o nosso e-mail para você entrar em contato conosco. Um beijo carinhoso. Grande abraço. Você assistiu o programa ABC do Espiritismo, com Sérgio Vilar e André Luiz Vilar.